Essa é a tela inicial do Windows 7, um sistema lançado pela Microsoft em 2009 e considerado por muitos usuários como um dos melhores sistemas operacionais já lançados pela empresa. Mas por que tantas pessoas amaram o Windows 7? O que ele tinha de mais? Qual era a diferença com os outros sistemas operacionais? Será que ele realmente era um bom sistema operacional? O que um sistema operacional precisa ter para ser considerado um bom sistema operacional? Vejamos. Sistema operacional, para os íntimos SO, é um software capaz de gerenciar recursos do seu computador, como por exemplo hardware e arquivos e programas para seus usuários. Usuários são pessoas que utilizam o sistema operacional para estudar, trabalhar e jogar, e às vezes reclamar, principalmente quando o sistema trava ou dá erro. Antes do Windows 7, o sistema operacional mais usado no mundo era o Windows XP. Entre o Windows XP e o 7, tivemos um acidente de percurso no meio do caminho, chamado Windows Vista. O Windows Vista era um sistema operacional que, quando foi lançado, trouxe algumas novidades, como o Windows Aero, barra de pesquisa e o widgets. Essas novidades do Windows Vista não foi muito bem vista pelos seus usuários, que começaram a reclamar. Porém, o Windows 7 trouxe as mesmas novidades e os usuários amaram. A questão é, por quê? Para entender por que o Windows 7 foi um sucesso tão grande, primeiro é necessário entender como estava o mercado de sistemas operacionais na época. A Microsoft sempre dominou esse setor, mas estava em um momento um pouco estranho. O Windows XP era absolutamente dominante, mas o momento não era exatamente positivo. Isso porque o XP já era um sistema ultrapassado e o Windows Vista estava com o filme queimado no mercado. A Apple, empresa concorrente, lançou uma nova versão do seu sistema operacional, o macOS X. Para os íntimos, Snow Leopard. O Snow Leopard ficou mais rápido ao iniciar o computador e abrir programas, principalmente os da Apple, além de ocupar 7 GB a menos de espaço no disco rígido. O disco rígido, para os íntimos HD, é responsável por armazenar os dados do seu computador. É lá que ficam instalados os programas e o sistema operacional. Serve também para guardar música, vídeos e fotos de gatinhos. Com o Windows XP ultrapassado e o Vista indo mal das pernas, a esperança da Microsoft estava no Windows 7. Ainda que o Windows Vista tenha sido um fracasso, ele teve um papel fundamental: servir de base para o Windows 7. As ideias que a Microsoft não conseguiu implementar de forma satisfatória no Windows Vista, ela conseguiu implementar com sucesso no Windows 7. Ou seja, o Windows 7 foi criado para resolver os problemas do Vista, e foi por isso que ele foi tão bem sucedido no mercado. Além disso, ele tinha requisitos de hardware mais baixo. Hardware são peças físicas de um computador, como a placa-mãe, memória, processador e os HDs onde você guarda as fotos de gatinhos. Com um sistema operacional exigindo menos hardware, isso torna o Windows 7 mais acessível para a maioria dos usuários que seguiam felizes sem reclamar. Outro recurso popular no Windows 7 foi a Superbar, que mostrava os programas em forma de ícones em vez de texto, tornando mais fácil encontrar o que você precisa. Tinha também uma nova ferramenta de pesquisa inteligente, que permitia aos usuários encontrar suas fotos de gatinho de forma muito mais rápida. Mas o que realmente tornou o Windows 7 tão popular foi a sua semelhança com o bom e velho Windows XP, que muitos usuários ainda estavam usando naquela época. O Windows 7 era familiar o suficiente para ser confortável, mas tinha recursos consideráveis para ser útil. Um desses recursos era o modo de compatibilidade do Windows XP, que nada mais era do que uma forma de virtualizar o Windows XP dentro do próprio Windows 7, para que na época você pudesse rodar os aplicativos que só fossem compatíveis com o Windows XP. Graças à tecnologia XP Mode, muitos aplicativos antigos tiveram seu ciclo de vida estendido, já que só funcionavam no Windows XP e na época não era compatível com o Windows 7. Essa era uma novidade que poucos usuários conheciam na época, mas estava presente dentro do sistema operacional. Mas a Microsoft ainda tinha um problema que precisava ser corrigido: o incompreendido controle de usuário. Controle de usuário, para os íntimos UAC, é um componente de segurança do sistema operacional Windows que foi implementado no Vista. Na época, ele foi muito criticado pelos seus usuários. A principal reclamação era que o UAC era intrusivo e toda hora ficava pedindo permissão para executar um programa. Quem passou por essa experiência achou essa função de segurança chata, já que eles estavam acostumados a fazer o que queriam sem pedir permissão para ninguém. Mesmo o UAC sendo um problema no Windows Vista, ele estava presente no Windows 7, porém agora menos irritante, o que fez muitos usuários felizes novamente. Para saber mais sobre o Windows Vista, confira o vídeo especial que fizemos sobre esse sistema. O link está na descrição.
O sol estava voltando a brilhar para a Microsoft. Muitos programas que estavam rodando com dificuldade no Windows Vista voltaram a rodar bem no Windows 7. A impressão que dava na época é que o Windows 7 era bom como o Windows XP e bonito como o Windows Vista. Mas se o Windows 7 era bom e rápido, estável e rodava bem na maioria dos computadores, por que a Microsoft abandonou o sistema? Vejamos. O Windows 7 teve um grande sucesso no mercado e deixou uma marca histórica para a Microsoft. Ele superou o Windows XP como o sistema operacional mais usado no mundo por vários anos, até ser superado pelo Windows 10 em 2018. Mesmo com um sistema bom como o 7, a Microsoft sabia que não podia parar no tempo e precisaria continuar trabalhando em uma nova versão de um sistema operacional. Mesmo trabalhando em um novo sistema, a Microsoft se comprometeu em dar 10 anos de suporte ao Windows 7. O suporte do Windows 7 terminou no dia 14 de janeiro de 2020. Mesmo após o fim do suporte técnico da Microsoft, muitos usuários que amavam o 7 ainda se mantiveram fiéis ao seu sistema favorito. Mesmo sem essas atualizações de segurança, o seu computador ainda assim funcionaria, porém estaria muito mais vulnerável a ataques de hackers e principalmente a vírus. Um vírus de computador é um tipo de programa malicioso, criado para alterar a forma como o seu computador funciona e desenvolvido para se propagar de um computador para o outro. Ele pode danificar o seu computador e até apagar as suas fotos de gatinho. Por uma questão de segurança, é sempre recomendado manter o seu computador sempre atualizado e com um bom antivírus. De fato, o Windows 7 ele atendeu os requisitos para ser considerado um bom sistema operacional. Ele era eficiente, tinha estabilidade, proporcionava segurança, era compatível com a maioria dos programas e tinha uma usabilidade que lembrava o bom e velho Windows XP. O segredo para a Microsoft conseguir isso foi lançar várias versões do mesmo sistema operacional. Você tinha versões mais básicas como o Homer ou até mesmo versões mais profissionais como o Ultimate ou o próprio Windows 7 Professional. Cada versão era para um tipo de usuário diferente. No final das contas, todos os usuários eram bem atendidos pela sua versão favorita. O Windows 7 ainda é amado por muitos usuários, mesmo depois de décadas do seu lançamento. Ele ainda é lembrado como um dos melhores sistemas operacionais já lançados pela Microsoft até hoje. O Windows 7 foi muito bem recebido pelos seus usuários. Ele resolveu os principais problemas. Você conseguia rodar jogos e programas sem dor de cabeça. Ele ainda recuperou a fama da Microsoft no mercado de sistemas operacionais. E de quebra ele não precisava de um computador tão potente para rodar. Com apenas 1 GB de memória você já conseguia usar o Windows 7. Tudo isso junto fez com que os usuários amassem esse sistema operacional. Existe uma teoria que diz que a Microsoft sempre lança um sistema operacional com uma versão boa e uma versão ruim. Eu não sei se essa teoria é verdadeira, eu tenho minhas dúvidas. Mas e você? O que você acha? O próximo Windows que a Microsoft lançou foi o polêmico Windows 8. Só que a história desse sistema operacional eu vou deixar para contar no próximo vídeo. Então aproveita, já deixa aquele like e se inscreve no canal para você não perder o próximo vídeo. Se você quiser aprender como é que faz um vídeo como esse, primeiro link aqui na descrição. Beleza?